Olá, boa noite. Voltando aqui para mais uma palestra do nosso ciclo de palestras em prol da Associação Se Tem Vida, Tem Jeito. Nós acabamos de fazer uma palestra, vai ficar aí gravada para vocês, e agora nós vamos, hoje nessa palestra de agora, nós vamos conversar com a psicóloga Emanuele Araújo, que é psicóloga e docente do curso de Psicologia da Estácio de Sá, mestre em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais da Escola de Ciências e Estatísticas, é especialista em suicidologia pela Universidade de São Caetano do Sul, é especialista em psicologia hospitalar, em psicologia jurídica. Essa mulher não para de trabalhar, de estudar, maravilhosa, e hoje ela vai conversar um pouquinho com a gente aqui. Vocês vão ter o prazer de ouvir a Emanuele conversando com a gente a respeito do luto, né, o trabalho árduo do psicólogo nos caminhos aí dos processos de luto. E esse ciclo de palestras em prol da associação Se Tem Vida, Tem Jeito, é porque em setembro nós vamos realizar um simpósio, o primeiro simpósio Se Tem Vida, Tem Jeito. Então nós nos juntamos, um grupo de profissionais voluntários, para a gente fazer essas palestras para vocês, e você que se sentir pertencendo a essa nossa causa, né, de acolher e cuidar pessoas em processo de luto, luto por suicídio, pós-venção, e acolhimento e desenvolvimento da saúde existencial e do bem-estar, que é a missão da associação. Se você se sentir parte disso, você pode contribuir conosco fazendo a sua doação, para que a gente consiga realizar esse evento, né? Os custos de tudo que vocês sabem, como um evento tem grandes custos, né? Local, enfim, várias coisas, né? Som, iluminação. Então, nós contamos com vocês para angariar esses fundos para que lá em setembro a gente consiga promover esse primeiro simpósio Se Tem Vida, Tem Jeito. Eu vou deixar para vocês aí na tela um QR Code, que ao final eu vou passar novamente, e também vou colocar nos comentários as maneiras como você pode doar. Qualquer valor, Lide, quanto? Quanto você puder, quanto você quiser, quanto fizer sentido, quanto for confortável para você. Nós queremos que um pouquinho de cada um a gente consiga, então, promover esse evento que vai acontecer lá em setembro. E se você tem interesse nesse evento, as inscrições estarão abertas a partir de agosto. Então, a partir do mês que vem, nós vamos abrir as inscrições para o simpósio, que acontecerá no dia 3 e 4 de setembro. E agora nós vamos para a nossa palestrante, vamos ver se ela já chegou por aqui. A Emanuele, também é um prazer estar com ela, colega de turma, uma pessoa maravilhosa, muito autoastral. Vocês que são seguidores dela aí no Instagram, nas mídias, já conhecem. E você que não conhece, vai passar aqui com a gente uma horinha ouvindo ela conversar com a gente. Então você é nosso convidado, e se você quiser, compartilhe aí com alguém que você acha que esse conteúdo pode ajudar de alguma maneira. É só você clicar aí no compartilhar, você copia o link e manda para uma pessoa que pode aproveitar esse conteúdo. Então eu vou chamar aqui a Emanuele, vamos ver. Ela lá. Boa noite, Emanuele. Obrigada. Olá, Lidi, todo mundo, boa noite. Agora que eu vi aqui os comentários, quanta lindeza. Que bom. Manu, você fique à vontade para falar. Eu vou abaixar aqui a minha câmera, mas eu vou estar aqui com você. Vou colocando os comentários aqui. Eu sei que você vai conversar bastante com o pessoal, então fique muito à vontade. Me chama que eu tô aqui. Que bom saber que você está aqui comigo e que vocês todos estão aqui. Boa noite, gente, que bom. Nossa, eu queria começar a agradecer e queria começar honrando, né, a todos que vieram antes de mim, né, como a Lidy falou, colega de turma, nós somos da primeira turma de suicidologia, já vi que tem recadinho aqui da Karina, minha mestra, querida, inspiração, então queria começar agradecendo, né, porque se não fosse pelos sonhos da Karina, né, e que a gente vai sonhando junto aqui também, né, e muito feliz e muito honrada, né, porque esse time,
né, de pessoas tão queridas e de muitos que foram meus mestres também, né, na pós de suicidologia. É lindo demais, né, estar aqui e fazer parte, né, desse momento agora. Só tentar. Então tá. Estava tentando abrir a tela aqui. Então, queria agradecer a Lídia também, porque a Lídia foi idealizadora desse ciclo de palestras, né? Então, se a gente está aqui hoje, é porque a Lídia ela teve, né, essa ideia de nos convidar e está aqui no dia de hoje. E muita honra de estar nesse dia aqui de abertura. Que bom. E claro que a toda a equipe, né, de palestrantes voluntários que tão amorosamente aqui, né, se disponibilizaram, e que honra estar aqui entre eles. E sabe que quando nós nos formamos, né, eu, Lide e vários colegas queridos que eu já vi, que tem colegas aqui também, nós recebemos um novelo de lã e nós fomos convidados a tear esse novelo. Né? Então, cá estou com o meu novelinho para tear junto com vocês. Então, é uma conversa por amor, conversem comigo, não me deixem só, falem comigo. Né? E hoje, nessa conversa sobre a trajetória, né, do psicólogo, o quanto, né, que esse caminho é árduo da travessia do luto por suicídio. Então, facilitar, acolher e cuidar. A função do psicólogo na árdua travessia do luto por suicídio. Eu queria começar contando um pouquinho como que começou a minha trajetória, né, essa trilha na prevenção e na pós-venção do suicídio, que começou em 2011, há 11 anos atrás, numa pesquisa sobre suicídio entre policiais militares do Rio de Janeiro. Era uma pesquisa de pós-doc da doutora Deise Miranda, e que depois eu tive a honra de tê-la como minha professora na pós de suicidologia, né? E essa pesquisa foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira, e que mudou todo o rumo daquilo que eu tinha planejado. E como que eu fui parar nessa pesquisa? Não foi porque eu estudava sobre suicídio, não foi porque eu estudava sobre a temática do luto, mas pela minha formação. Né? A proposta dessa pesquisa era contratar uma pessoa que fosse pesquisadora e que também tivesse formação em psicologia. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção nessa trajetória. Por quê? Eu tinha que ligar para as pessoas, né, para os familiares enlutados, para os amigos enlutados, né, de policiais que morreram, né, ou não somente por suicídio, mas também por causas violentas. E quando eu ligava para agendar entrevista com as pessoas, e quando eu me apresentava, né, como pesquisadora do Laboratório de Análises da Violência da UERJ, nem sempre a resposta era positiva. Nem sempre as pessoas topavam dar entrevista para uma pesquisadora. E eu comecei a experimentar, a me apresentar como psicóloga dessa pesquisa. E mudou completamente. As pessoas passaram a aceitar. Isso me intrigou muito. O que será que mudou? A presença de um psicólogo. O que acontece? Que a pesquisa é a mesma, mas a presença de um psicólogo faz toda a diferença. Então, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção, para a função do psicólogo e o nosso papel. E não só as pessoas topavam dar entrevista, como elas abriam as portas da sua casa. Elas me recebiam, não só a mim, claro, toda a equipe, né, de pesquisadores. Eu era recebida com muita amorosidade, com muita generosidade.
né? Uma pessoa que era estranha, eles nunca tinham me visto, né? E eu era tão bem recebida por eles, né? E com nessa experiência, eles compartilhavam as suas histórias. Então, por vezes, eu passava uma tarde inteira, ou uma manhã inteira, né, vendo álbuns de fotografia, vendo os porta-retratos, né, assistindo vídeos com aquela família, e por vezes a mágica acontecia, né, porque em algumas famílias nunca se tinha tocado no assunto, nunca se tinha falado sobre isso, por vezes não tocavam nessa situação, por vezes nem no nome da pessoa que faleceu por suicídio, né? E naquele momento, né, com uma pessoa que era estranha, mas que convidava as pessoas, né, a se expressarem, a contarem as suas histórias, né, isso fazia toda a diferença, né? Quando cada um individualmente podia falar sobre a sua dor e também contar a história da vida daquela pessoa que faleceu, tudo mudava e fazia muita diferença, né? Inclusive na dinâmica daquela família. E por vezes em uma manhã ou em uma tarde, quando cada um pôde ter um tempinho para falar sobre aquilo que estava ali, né? Guardado há tanto tempo. Então, esses momentos foram inesquecíveis, e ficaram gravados e foram tão importantes, e foram um divisor de águas tão potente na minha carreira, né, que eu precisava levar essa experiência para o espaço universitário, né, porque, como a Lídia me apresentou, né, eu sou professora também, né, professora universitária do curso de psicologia, e na nossa formação, infelizmente, existe um gap muito grande, uma lacuna muito grande, em relação ao ciclo da vida e da morte fazendo parte desse ciclo. Então, eu comecei a levar, né, a apresentar essas propostas, né, em rodas de conversa, em mesas redondas, né, em palestras, em cine-debates, e também com a criação de uma disciplina de psicologia da morte, completamente inspirada, né, na disciplina da Maria Júlia Kovacs, né, na disciplina da USP, né, de psicologia da morte, e várias turmas, né, foram abertas, e foi uma troca muito potente, né, com os alunos, né? E aí se abriu um espaço de escuta, de aprendizado e de troca, né? Porque nós, enquanto psicólogos e também psicólogos em formação, nós somos convidados a cuidar, mas nem sempre somos convidados, né, a olhar para o nosso próprio cuidado, para o autocuidado, né, e principalmente na nossa formação, que nem sempre o psicólogo é autorizado a adoecer, nem sempre é autorizado a assim lutar, né, e a expressar as suas próprias crises existenciais, né, por vezes. Então, o psicólogo ele precisa ser muito bem resolvido, ele não pode perder o controle nunca, né? Então, se abrir um espaço também de troca em relação à nossa condição humana, a nossa vulnerabilidade, né, enquanto seres humanos, né? Então, esse convite também de olhar para as próprias dores, né, de olhar para os próprios processos de luto, né, isso também contribuiu para que se pudesse olhar também para a dor do outro, né, com humanidade, e do autoacolhimento se fortalecer para acolher o outro também, né? Então, com toda essa experiência, com todas essas vivências, tanto na pesquisa
né, de suicídio entre policiais militares do Rio de Janeiro, como também, né, nessa troca com os alunos, várias questões foram surgindo ao longo dessa trilha, né? E uma delas foi qual é o lugar do psicólogo na travessia do luto por suicídio? Que lugar é esse? Então eu fui percebendo que por vezes é um lugar de alívio, né? É um lugar de afeto, é um lugar de confiança, é um lugar de acolhimento, mas por vezes também é um lugar de desconfiança, é um lugar de falta de empatia, de arrogância e de descuido. E por que eu estou trazendo isso? Né? Como que eu fui percebendo? Durante a minha trajetória, eu ouvi uma fala de uma pessoa enlutada que ela disse: psicólogo não tem lugar de fala. E foi um susto, foi um baque, né? Ouvir essa frase. Psicólogo não tem lugar de fala. E foi um convite, né, feito, né, por essa enlutada, e a observar uma série de ações, uma série de práticas, uma série de falas que por vezes são estigmatizantes, por vezes que são normativas, falas que machucam, por vezes, né, com a melhor das intenções, por vezes simplesmente por falta, né, de preparo. Então, por vezes, Milene, sei bem o que é isso, sou enlutada. Difícil falar sobre o luto do suicídio com quem não passou por isso. Existe muito julgamento, muita curiosidade, ignorância sobre o assunto, além dos tabus. Pois é, Milene. Então, nós psicólogos, nós não fazemos parte, né, de um vazio social. Os psicólogos, eles também fazem parte dessa sociedade, que por vezes, né, estigmatiza, por vezes tem um olhar preconceituoso, ou simplesmente por não saber como lidar, simplesmente por ignorância. E são falas que machucam, né? E principalmente vindo de um profissional que tem um lugar de autoridade, por vezes, ou especialista, né? Então, o quanto que essa fala ela provoca um impacto e, por vezes, produz sofrimento. Uma mãe lutada uma vez falou do show de horrores do Setembro Amarelo. E ela disse que quando vai chegando setembro, ela simplesmente não entra nas redes sociais, né? Porque ela já viu muitos absurdos, né? E são, na melhor das intenções, coisas terríveis acontecem. Então, por mais louvável que seja, por mais boa vontade que se tenha, né, na atuação, né, na prevenção do suicídio, na pós-venção, é muito necessário que haja preparo, né, para além da boa vontade, para além, né, de uma sensibilidade e de uma empatia muito importante, né, que haja um preparo. E, por vezes, nós, psicólogos, caímos, né, numa armadilha de tentar explicar, tentar... Por vezes, aquilo que é dito vem de uma forma normativa, que por vezes parece algo, né, de haver como ditar regras. E o quanto que é importante a gente rever isso. Como que se pode explicar para o outro aquilo que ele está sentindo. Eu gosto muito de uma frase da Karina, que ela diz que o sentido pertence ao sentidor, daquele que sente a dor. Então, nós não temos uma função ortopédica,
Não estamos aqui para consertar nada, até porque o luto, ele não é algo a ser consertado, não é algo a ser solucionado, ele é algo a ser vivenciado, e ele só pode ser vivido pela própria pessoa, né, e não pelo outro. Né? E essa mãe lutada, e ela dizia do show de horrores do Setembro Amarelo, eles não fazem a menor ideia do que eles estão falando. Né? E também uma outra enlutada falou uma vez, o psicólogo é aquele que estuda sobre luto. E ele estuda livros que foram escritos por pessoas que estudaram sobre luto. Eles não sentiram na própria pele, eles não sentiram na própria carne. Né? Então, é muito complicado, né? E isso, como, né, professora, na minha prática, na minha experiência, eu vi isso acontecer várias vezes, né? De alunos muito bem intencionados no Setembro Amarelo dizerem, professora, eu fui convidado para dar uma palestra no Setembro Amarelo, mas eu nunca estudei sobre esse tema, eu não faço a menor ideia. Você tem algum material para me emprestar? É absolutamente louvável, né? Querer fazer a diferença, abrir espaços para diálogo, compartilhar, mas o quanto que é perigoso, né? Não ter, né, uma formação ou não ter um estudo mais aprofundado ou não ter uma vivência, né? Seja ou no atendimento ou na própria vida. E isso é muito complicado porque não se sabe quem está ali na plateia. Eu já ouvi depoimentos muito preocupantes, né, de pessoas enlutadas que estavam numa plateia, né, de um profissional que estava ali dizendo, por exemplo, né, que uma pessoa ela só morre por suicídio quando ela não recebe um tratamento adequado. Então, tem falas que elas chegam de forma violenta. Né? Então, nossa, então é porque não recebeu um tratamento adequado, né? Ou a pessoa morreu por suicídio porque ela não teve apoio, ou porque não teve ninguém que a escutasse. Como que é para uma pessoa enlutada ouvir essa fala? Né? E de um especialista, de um lugar de autoridade. Né? O quanto que isso pode ser nocivo e na melhor das intenções. Então, e além disso, esse lugar, ele também pode ser um lugar de exercício de poder, né? Do saber que é um poder. Então, por mais que a pessoa ela não tenha essa intenção, não estou aqui ditando regras, né? Simplesmente pelo lugar que ela está ocupando ali, né? Isso gera um impacto e tem uma força, né? Então, é um lugar que, ao contrário, né, desse exercício do poder, é um lugar que exige humildade. E muitas vezes de um lugar de não saber, né? Eu não sei sobre esse outro, eu não sei sobre essa dor. Ele sabe sobre esse outro, né? Então é muito mais do que ouvir do que falar. Né? E eu, no meu caso, né, como professora, eu tenho um cacoete de explicar. Então, o quanto que eu faço um esforço consciente também para não dar explicações. Eu não estou ali para dar aula sobre luto, eu não estou ali para explicar sobre o que a pessoa está sentindo. Né? Ela sabe da sua dor, né? E eu estou ali para acompanhá-la e para acolher nesse momento. Tem um trechinho de um livro que eu amo e eu sempre compartilho para todos os lugares que eu vou, né? Que é um livrinho maravilhoso da Karina, que se chama Sobreviventes Enlutados por Suicídio, Cuidados e Intervenções. Tem um trechinho, o livro todo é maravilhoso, mas eu considero esse trechinho da página 69 um primor, que ela fala assim, olha, em vez de explicar, oferecer a compreensão dos sentimentos,
e compartilhar com a pessoa aquilo que viveu com o morto. Em vez de dar respostas, acolher. Em vez de oferecer teorias sobre o luto, confirmar a vivência singular daquele que morreu. E a Karina, ela traz propostas e reflexões maravilhosas, e uma delas é que a pessoa seja lembrada pela vida que ela teve, pelas memórias, de tantas experiências ao longo da vida, e que não é justo que aquela pessoa seja lembrada por um único ato. Então, quanto que é importante honrar a vida daquela pessoa, que morreu por suicídio e que foi um ato. E a Karina, ela também tem uma proposta de falar, sobre um vocabulário do acolhimento, um cuidado de não utilizar a palavra suicida, porque é uma palavra que estigmatiza. Ninguém nasce suicida. Suicida não é a pessoa. Suicida é o comportamento, suicida é o ato, suicida é a ideação, mas não é a pessoa. O quanto que é importante descolar a pessoa do ato. E a outra reflexão que a Karina traz, em relação à palavra cometer. Olha só, e é tão inocente, são palavras que a gente utiliza tanto no nosso dia a dia. Cometeu o suicídio, mas o quanto que essa palavra, ela traz um estigma, o quanto que ela pesa em relação a sentidos de crime, a um sentido de pecado. E a gente não se dá conta, são coisas que a gente fala sem se dar conta, e o quanto que é importante refletir sobre isso. E para se chegar a essa reflexão, é necessário cuidado, é necessário estudo, é necessário um preparo. E tem um livro que eu amo e que eu recomendo demais, que se chama Tudo Bem Não Estar Tudo Bem, da Megan Devine, que é uma psicóloga também, uma psicóloga enlutada, ela perdeu o marido de forma trágica e ela traz uma série de questionamentos, uma série de reflexões sobre como a nossa sociedade encara o luto. O quanto que nós não falamos sobre ele e o quanto que nós não sabemos lidar. E ela mesma, como psicóloga, ela compartilha que depois dessa experiência que ela vivenciou com o marido, na perda do marido, de forma trágica, ela disse que sentiu vontade de entrar em contato com todos os pacientes que ela atendeu ao longo da vida e pedir desculpas para ele, porque ela passou por atendimentos tão desastrosos depois, como enlutada, com terapeutas que tiveram uma abordagem tão equivocada, que ela mesma, relembrando das suas próprias intervenções, ela se sentiu envergonhada e sentiu vontade de pedir desculpas. O quanto que na experiência dela, enquanto enlutada, ela passou por terapeutas que queriam explicar para ela sobre as fases do luto, o quanto que falavam sobre a força, do poder positivo, do pensamento positivo, e o quanto que isso produzia sofrimento, e o quanto que isso não acolhia, o quanto que isso não trazia uma escuta afetiva, um outro querer ensinar sobre aquilo, que ela estava sentindo. Então, indico demais, não só psicólogos, mas qualquer pessoa que se interesse, por essa temática, tanto da Karina quanto da Megan Devine. Quando estamos enlutados, só precisamos de colo, de dar voz à nossa dor, expressar essa dor, precisamos ser acolhidas e ouvidas. Exatamente, Leone. É isso mesmo. Acolhimento.
Thelma, que fala importante. Estou me sentindo muito acolhida por saber que não fui a única que busquei ajuda e não me senti acolhida por um profissional. Nossa, eu me emociono em ouvir isso, Thelma. Assim, eu sinto muito por você ter passado por isso. Eu acho que apareceu uma fala que, Milene, exatamente, muito difícil ver a história de vida da pessoa que você ama e que partiu por suicídio ser reduzida apenas pelos últimos segundos de sua existência, onde só ela sabe o real motivo. Exatamente. Só ela sabe. Então, quem somos nós para querer explicar, né, o que aconteceu? Né? Então, é preciso repensar o nosso lugar, repensar a nossa prática e ter muito cuidado com a vaidade, porque é um lugar muito. É um convite que é feito muito perigoso, né? Que é, nossa, todos querem a minha opinião ou me procuram porque eu sou psicólogo, então eu já ouvi muito isso, né, dos alunos, eu sou psicólogo da família, né? É um lugar que valida, né, esse lugar, um lugar de quem sabe, mas ao mesmo tempo quanto que isso é perigoso, né? E é muito importante também, e eu percebo isso, sustentar o lugar da angústia e também do não saber. Então, muito, eu escuto muito isso também, né, de como supervisora clínica, né, de estudantes de psicologia, de psicólogos recém-formados, o quanto que é difícil sustentar, né, ali a presença diante do sofrimento do outro. E essa vontade de querer resolver, uma ansiedade nas intervenções, né, querer aplicar técnicas. Né? E aí a Megan Devine vai dizer o seguinte, ela tem 2 trechinhos assim. O luto não é um problema que precisa de solução. Não é errado e não pode ser consertado. Não é doença a ser tratada. O luto não é um problema a ser resolvido, é uma experiência a ser vivida. O quanto que é importante olhar para isso. E o lugar do psicólogo também não é um lugar cômodo, não é um lugar fácil, também é um lugar de muita inquietação, de muitos questionamentos. Por vezes, essa dúvida brota, né? Será que é o tempo do outro, mas eu não estou vendo nada acontecer? Ou será que é a minha intervenção que está equivocada? Então, quanto que é importante, para além da formação, a supervisão clínica e a terapia pessoal. Para ter um olhar do outro, é um trabalho em equipe, que é fundamental. Se fala tanto, né, que o trabalho do psicólogo é solitário, né, e que por isso mesmo também os psicólogos adoecem mais, que aumenta o risco de suicídio entre os psicólogos por serem profissionais que ficam ali constantemente em contato com o sofrimento alheio e de uma forma muito solitária. Não necessariamente, a prática do psicólogo não precisa ser solitária. Então, é fundamental esse trabalho em equipe, e o quanto que nós tivemos isso também durante a pós, né, em suicidologia, e que foi lindo, pessoas de várias formações diferentes, reunidas, e ali em várias ações, em várias frentes, né, e o quanto que isso é importante trazer para a nossa prática também, né, esse trabalho em equipe, esse trabalho conjunto. E também o lugar de psicólogo, por vezes, é um lugar de crise. Várias vezes eu me perguntei, e quando eu ouvi aquela frase, né, psicólogo não tem lugar de fala, e depois eu ouvi várias falas nesse sentido, eu comecei a me perguntar e entrei numa crise profunda. Então, se o psicólogo ele não tem lugar de fala, o que eu estou fazendo aqui? É legítimo ocupar esse espaço?
o que é possível fazer, né, nesse contexto. Né? Então, por vezes, é um lugar de insegurança, né? Eu acompanho muito isso nos alunos e também nos supervisionandos. Né? Por vezes, é um lugar de paralisação, né? Porque a dúvida, a insegurança, o medo também paralisam. Por vezes, a vontade de desistir, não está dando certo, eu não estou... Não está funcionando, eu não sou, né, um bom psicólogo. Né, é um sentimento, né, por vezes, de se sentir de inutilidade, né, do trabalho não ter valor. Então, quanto que é importante também, né, essa troca com os pares. É importante essa reflexão em relação, né, à própria prática e o que eu estou fazendo, mas também, né, esse espaço de troca com os pares e também na supervisão, né, para ir olhando para essa angústia, né, e para a própria dor. E o lugar do psicólogo também é um lugar de muita delicadeza. Né? Nós trabalhamos com pessoas, principalmente, né, quem trabalha na pós-venção, né, que são todas as ações que são realizadas após, né, a morte de uma pessoa por suicídio, né, para prevenir que novas mortes não venham a acontecer. Então, nós também recebemos e acolhemos pessoas que chegam em carne viva. Então, quanto que isso é delicado, né, e que exige um cuidado muito grande. São pessoas que sofreram um impacto devastador, né, nas suas vidas, de uma morte inesperada, de uma morte violenta. Então, quanto que isso, mais uma vez, né, exige, para além, né, da sensibilidade, um preparo, porque também é um lugar de confiança. Então, muitas pessoas, elas chegam, e é óbvio, absolutamente legítimo que cheguem nessa expectativa, né, que procurem um psicólogo, que procurem um terapeuta justamente nessa expectativa e nessa esperança, né, que o profissional ele seja cuidadoso, né, que seja um cuidador cuidadoso. O quanto que isso é importante. E o mestre, né, Jorge Ponciano, né, ele costuma dizer que a prática clínica não é lugar para improviso. Né? Então, especialmente com pessoas que trazem, né, uma dor tão profunda. E eu gosto muito, me identifico, e queria compartilhar com vocês um trechinho desse livro de um autor que eu amo, que é o Joseph Zinker. Eu sou gestalt terapeuta, então morro de amores, né, pelo Zinker, e tem um trechinho desse livro, Processo Criativo em Gestalt Terapia, que diz assim: meu amor pelo cliente é altruísta. O amor altruísta, para mim, é cuidadoso, prudente, justo, benevolente, bondoso. O amor altruísta do terapeuta promove a confiança. Como o processo da terapia lida frequentemente com as partes mais vulneráveis da pessoa, a confiança deve estar sempre presente, para que as duas partes se permitam revelar seus sentimentos. É esse amor em todas as suas formas que alimenta o processo criativo entre cliente e o terapeuta. Martin Buber disse: quando o homem está cantando sem conseguir soltar a sua voz, e um segundo homem que consegue soltar a própria voz chega para cantar com ele, o primeiro também se torna capaz disso. Esse é o segredo da ligação entre os espíritos. Então, isso eu acredito demais, né? Isso é um trechinho que me guia muito na minha prática, e eu gostaria muito de compartilhar isso também com vocês, né? E a função
do psicólogo na travessia do luto por suicídio. Bom, durante toda essa trajetória, foram 11 anos atuando na prevenção e na pós-venção do suicídio, mas como psicóloga são mais de 20 anos, né, que eu estou nessa trilha. E o que eu percebi é que a função do psicólogo é facilitar, acolher e cuidar. Não é tentar consertar, não é apressar o processo do outro e nem estancar o sofrimento. É facilitar o processo do outro e não apressá-lo. Então, acolher todos os sentimentos que surgirem, inclusive a raiva, inclusive a culpa. Todos os sentimentos, eles merecem ser acolhidos sem julgamento e sem tentar mudar esse sentimento. Então, não é tentar acabar com a tristeza, nem eliminar a culpa, por exemplo, ambos precisam ser acolhidos. E é bem curioso quanto que tem uma pergunta que se repete sempre que eu faço alguma live sobre luto, que algum estudante de psicologia ou algum psicólogo perguntando, e angustiado e querendo ajudar o outro, e como é que eu faço para acabar com esse sofrimento. Bom, a gente não acaba com o sofrimento do outro, não é essa a nossa função, mas a gente acolhe o sofrimento do outro. E tem outro trechinho da Megan Devine que ela fala assim: se quisermos mesmo ajudar pessoas que estão sofrendo, precisamos estar dispostos a rejeitar a noção da dor como uma anomalia que precisa ser transformada ou redimida. A dor nem sempre é redimida, seja no fim ou em qualquer outro ponto do caminho. Então, cuidar nem sempre é fazer 1001 intervenções. Por vezes, nós cuidamos simplesmente com a nossa presença amorosa, simplesmente com a nossa escuta atenta. Então, por vezes, menos é mais, e por vezes vale muito mais calar do que falar. E tem outro trechinho da Megan Devine que ela fala assim, só porque não é possível curar o luto não significa que não há nada a fazer a respeito dele. Quando mudamos o foco e apenas cuidamos da dor, ao invés de tentar curá-la, todo um mundo de apoio se abre. Validação e conversas francas sobre a realidade do luto são capazes de transformar as coisas. E o lugar do psicólogo também é o lugar da beleza, também é o lugar da gratidão. Então, é lindo demais ter a honra de acompanhar processos. É muito lindo quando uma pessoa enlutada ela começa a voltar, a enxergar as cores novamente, quando ela encontra novos sentidos para tudo que aconteceu, quando ela se apropria da própria história, quando ela volta ali a escrever o roteiro da própria vida, quando ela se apropria da própria narrativa. E é gratificante demais ouvir Manu, obrigado por me acompanhar, tem sido importante, isso é lindo. Também é um lugar da emoção, eu também me permito rir, também me permito chorar junto, e está tudo bem, porque é o lugar da humanidade. Então, é justamente esse lugar que nós, psicólogos, jamais podemos perder de vista, que é o lugar da humanidade. E, finalizando, queria trazer um trechinho desse livro também que eu amo, Vida, Morte e Luto, Atualidades Brasileiras, da queridíssima Teresa Gouveia. Ela tem um trechinho que ela fala assim, que é um primor,
E para finalizar a minha fala, eu queria trazer para vocês, que é assim, ó. A dor precisa de colo, sopa e cobertor. Pede cafuné, ouvidos e abraços. Implora que os relógios sejam quebrados para que a paz se entrelace aos dias que passam. Assim, entenderemos que o fechamento de ciclos se demora porque está ligado ao tempo do amor. E é isso, gente. Obrigada. Ó, 45 minutos, cravadíssimo, super pontual. Que Lindinho. prazer te ouvir, Manu. Ouvir esse lugar, né, da vulnerabilidade do profissional, né? Porque eu aprendo muito, aprendi muito na pós-graduação com os psicólogos, justamente porque às vezes, né, tem uma capa, né, um padrão que se constrói em volta de cada jaleco, né? Vamos dizer assim. Mas por trás de qualquer jaleco, de qualquer instrumento, a gente tem sempre um ser humano. E é importante falar sobre isso, né? Porque cada vez mais as formações estão mais rápidas e mais, né? Muitas vezes nessa pressa de apressar mesmo as coisas, como você falou, em todos os sentidos. Então é importante a gente ter essa clareza, né? De que antes de qualquer jaleco, de qualquer ferramenta, de instrumento de trabalho, né? Nós somos seres humanos diante de outros seres humanos. Então foi maravilhoso te ouvir. Vai ficar gravado aqui para a gente poder rever e ouvir novamente, e outras pessoas que vocês acharem que esse conteúdo faz sentido, você um prazer enorme. E não acabou, além de ofertar aqui o dela e o conhecimento, nessa palestra, ela também vai promover um curso de um dia inteiro, pensa, um dia inteiro, para falar sobre o tema do curso, o título do curso é Diálogos sobre o Luto. Então, um dia inteiro, no dia 30 de julho, agora, das 9 às 17 horas, com certificação para profissionais e pessoas que se interessam pelo assunto do luto. Então, vou deixar aqui também para vocês o link lá do curso. Quem tiver interessado, entra lá na página e também toda a verba arrecadada com a venda, né, as inscrições desse curso, as matrículas serão destinadas para a Associação Se Tem Vida Tem Jeito, para que a gente continue fazendo as ações de acolhimento, de pós-venção do luto por suicídio e também que a gente consiga realizar o evento lá em setembro, Se Tem Vida Tem Jeito, para a gente continuar acolhendo pessoas e desenvolvendo a saúde existencial e o bem-estar. Então, se você fizer a sua inscrição lá, Lid, mas eu não posso, dia 30 já tenho coisa marcada, vai ficar gravado o curso lá na plataforma da Hotmart, então você vai poder ver por 3 meses, ver, rever, no momento em que for mais adequado e confortável para você. Então, também, de novo, doando mais um dia inteiro de conhecimento, de tempo. É um prazer, Manu, ter você nessa empreitada nossa, né, nesse desafio e nessa missão da gente poder possibilitar espaços de, como você falou, escuta, cuidado, cuidadoso. Gostei disso, né? Cuidadores cuidadosos. Cuidadores cuidadosos, porque é disso que a gente precisa, né? Quando a gente tem alguma dor, alguma ferida, que aquela pessoa chegue com cuidado, cuidadoso, para nos acolher e cuidar da gente. Então, tem bastante comentário aqui para você, ó. Precisamos Ai, estou muito apresentar emocionada. a dor, não necessariamente sozinhos. Gratidão, Manu. Como é bom ter o apoio no luto para atravessar a dor, é importante, né, Manu? Que mais? Amei te conhecer, Manu. Segue a Manu lá nas redes sociais também, tem o Instagram dela. Manu, fala seu Instagram que eu não me lembro de cabeça. @psicóloga Emanuele Araújo e canal no YouTube Emanuele Araújo Psi.
Aqui é a Irma, nossa colega de turma, Manu, muito encantada em te ouvir, quanta sensibilidade e gratidão por esse momento. Nossa mestre, Karina, incrível sua fala, você honra o acolhimento e o cuidado necessários na pós-venção, gratidão. E outras falas aqui, perfeito, lindo, viver o luto, uma crise existencial profunda, que a gente precisa validar o outro, né? A Leônia fala aqui. Então, quanto é importante a gente dar voz, ajudar, facilitar, eu gosto dessa palavra também, Manu, que eu acho que o meu papel também é esse, muitas vezes, de facilitar, né, o caminho da outra pessoa, o processo da outra pessoa, de diferentes formas, né? Mas é isso que a gente faz no nosso cotidiano, e quanto mais a gente entende isso, mais a gente vai ocupando o lugar. Eu gostei da construção dos lugares que você foi fazendo dos psicólogos, acho que é muito importante mesmo que ouvir você falar sobre isso e a gente ter essa clareza. Gratidão pelo trabalho, com certeza vou fazer o curso, então se inscreve lá. Eba! Entra lá, se inscreve, vai ser um prazer que vocês estejam e divulguem para os colegas de vocês, para quem vocês acham que esse conteúdo possa ser benéfico, possa ajudar de alguma forma. Um dia inteiro com a Manu falando, conversando, né? O título já é Diálogos sobre Lutos, né? Sobre os diferentes lutos e como nós podemos acompanhar os processos, né, Manu? Facilitar os processos. É um prazer ter você lá, Manu. Ai, E você que está aqui na live também e queira fazer uma doação para a associação, eu vou colocar aqui o link para que você consiga copiar aí o CNPJ e, se for mais confortável, você faça o Pix, ou você também pode fazer a sua doação via Banco do Brasil. Então, olha aí aqui, ó, o QR Code, você vai copiar, apontar a câmera do seu celular e vai copiar o CNPJ da associação. E a gente te convida, se você fizer essa doação, que você nos envie um e-mail, né? Tá aí também no link, associação, no chat, se tem vida, tem jeito, @gmail.com, com seu nome completo, porque a gente faz questão de te enviar uma mensagem de agradecimento, seja qual for a sua doação, né? Não tem valor mínimo, não tem valor máximo, é aquilo que você puder, quiser e fizer sentido para você. Então, Manu, mais uma vez, muito obrigada. Convido também vocês. Amanhã a gente continua, então temos a semana toda. Depois, no dia 28, a gente retoma. Amanhã teremos a Simone, outra querida, colega. colega especial, para nós falarmos sobre o luto infantil, né? Que também é um luto que muitas vezes tem aí seus estigmas e tabus, e a Simone vai estar aqui para a gente falar sobre luto infantil. E em seguidinha, a Maura Âmbar, que também estava aqui, Manu, falou Tá que você aqui, tá aqui. A né? Mata aqui, Cineasta, Fátima. também professora da pós-graduação, para a gente conversar sobre LGBT, e família. Então, amanhã estão convidados, convidadas, divulguem para os colegas, para as pessoas da família, para quem vocês acharem que esse conteúdo faz sentido, contribuam com as doações na maneira que vocês puderem, e para nós será um prazer tê-los aqui novamente amanhã. Manu, eu vou me despedir de todos que estão aqui, todas que estão aqui com a gente. Vou deixar você falar as últimas palavras. E muito obrigada mais uma vez por você topar, né, doar seu tempo, seu conhecimento e esse seu sorriso, né, maravilhoso para nós aqui durante essa uma horinha. Muito obrigada e lembrando, né, só relembrando que vai ficar gravada para vocês assistirem tanto aqui no canal que vocês estão, quanto no canal da Karina Fukumitsu também. É só o tempo de a gente hospedar lá a palestra. Então, Manu, beijo, suas últimas considerações. Beijo, só tenho a agradecer e honrar todos, todas que estiveram aqui presentes. Olha, Mai, Fátima, colegas queridos, é tanta gente querida aqui. Só tenho a agradecer e estou muito feliz e muito comovida de estar aqui esse momento.
Gratidão. Muito especial. Boa noite. Durmam bem, respirem antes de dormir. Durmam bem. Se abraço. cuidem-se bem. Isso aí. Beijo, beijo.